Olá, sejam bem-vindas ao quadro Elas no Comando. Aqui é um lugar onde mulheres empreendedoras se conectam para compartilhar experiências incríveis. Vamos, é claro, desvendar aí histórias fantásticas. Falamos aí de dicas de negócio, que é o mais importante. E, é claro, sendo aquela comunidade especial de mulheres determinadas a assumir o comando da sua jornada empreendedora. Este é o quadro Elas no Comando, aonde a transformação da sua jornada começa agora. Eu sou Isolene Dermaire e comigo hoje no programa está a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui em mais um programa no Elas no Comando, onde que eu pelo menos, aprendo muito, porque toda vez é uma história inspiradora, dicas que é, assim, cada vez mais especiais. E hoje o pessoal já tem que começar de papel e caneta na mão, porque hoje vai ser fantástico. Porque o tema vem assim, ó, desvendando os desafios do empreender. Você tem desafio? Tem? Então nós vamos aprender a desvendar esses desafios e também vamos aprender como lucrar mais. Quem tá afim de lucrar mais, será? Ah, todo mundo, né? Todo mundo quer lucrar mais. E a nossa convidada tem um currículo extenso. Eu vou dar uma resumida aqui, que ela é sócia proprietária do escritório contábil consultoria Márcia Cavalcante e equipe, consultora contábil, professora e coautora de vários livros. Durante o nosso bate-papo, a gente vai estar conversando com ela e ela vai estar falando um pouquinho mais sobre essa trajetória da vida dela. Vou convidar aqui a Márcia Cavalcante. Seja bem-vinda, Márcia. Bem-vinda. E roda a vinheta, porque se prepara, papel e caneta na mão para a gente aprender aí como lucrar mais os nossos negócios. Começa agora Elas no Comando. Um programa onde mulheres inspiradoras compartilham suas jornadas profissionais, desafios superados e conquistas notáveis. Elas no Comando. A Márcia já é uma amiga de longa data, já escrevemos e compartilhamos livros junto, nessa jornada empreendedora, professora universitária da faculdade aí na área contábil, tem um currículo, como vocês viram, enorme. E agora, é claro que você quer saber de casa, conhecer um pouquinho mais dessa mãe, dessa mulher, como começou. Márcia, conta pra gente então, como que foi? Quem é a Márcia? Como começou? Já vem de família dessa área contábil? Conta um pouquinho de como foi essa trajetória da Márcia. A Márcia, aos 8 anos, já queria ser uma empreendedora. Aos 8 anos, eu já brincava de ser dona de uma fábrica de perfume no fundo da casa do meu pai. Que incrível! E aí, meu primo, da mesma idade que eu, nós pegávamos pétalas de rosa, amassava, colocava álcool, e para nós aquilo ali era um perfume que nós estávamos fazendo a nossa essência. E aí, tudo na imaginação. Tanto o negócio já estava na veia. Já, aos 8 anos. Tanto que esse meu primo hoje ele tem uma rede de lojas de eletrodomésticos em São Paulo. Muito bem sucedido, ele ficou muito bem, porque o espírito empreendedor levou ele a construir, desde adolescente, a carreira dele. E eu, assim, dentro de mim, eu queria ser uma empresária, uma empreendedora, mas eu não sabia que era ser uma empresária. Eu pensava assim, eu quero ser uma gestora de uma empresa. Para mim, eu ser uma gestora, cuidar de uma grande corporação, já era ali o que eu imaginava. Só que o destino mudou, eu não fiquei dentro de uma empresa como uma gestora, mas eu acabei que montei o meu negócio. E o pai já era dessa área, como que veio? Como é que foi essa história? Porque geralmente é assim, né? O pai é da área já do comércio, o filho já se nasce ali, já pega o gosto pela coisa e vai. Então, já vinha de berço, o pai, a mãe já eram empreendedores? Como é que foi isso? É que meu pai era uma pessoa muito humilde, trabalhador dentro de empresas lá em São Paulo, na época, na década de 70, que São Paulo crescia muito, a área de metalúrgica, né? Então ele trabalhava, só que ele tinha muita visão, ele tinha uma visão muito abrangente de mercado. Tudo que ia acontecer daqui 10, 5 anos, ele já tinha uma visão já antes do cenário econômico, já sempre foi. E aí ele fez esse papel dele para sustentar a família, aguardar a família crescer, mas logo depois que a família encaminhou, ele tinha um grande sonho de ser empreendedor.
E ele montou também o negócio dele, teve dificuldades, períodos de dificuldades de entrar no mercado, mas assim, teve épocas também que ele cresceu, que ele ganhou dinheiro. Então, como ele tinha muita visão, ele acabou se prosperando. E aí eu fui vendo tudo isso, a forma que ele tinha visão, visionário, e aí eu fui pegando e me inspirando no meu pai. Então eu sou uma cópia dele, eu falo. E você é filha única, tem mais irmãos? Não, eu tenho mais 3 irmãos. Mais velho, mais novo? Eu tô 2 mais velhos e uma mais nova. Só que aí, dos 4 irmãos, o meu irmão que é mais velho que eu, ele também é empreendedor. Ele não gosta de trabalhar de CLT. Sempre ele montou o negócio dele, muitas vezes prosperou nos negócios. Só que as minhas 2 irmãs detestam o empreendedorismo. Elas gostam de CLT, elas falam assim, gostam de estabilidade. E para mim o empreendedorismo é o desafio. O que me motiva justamente é a instabilidade. Você não tem nada certo. Então esse desafio de correr atrás, de buscar, se você cai, mas daqui a pouco você levanta com mais força ainda, é o que me dá o tesão, digamos, no empreendedorismo. Que bacana. Você disse, né, desde 8 anos, começou a brincar ali de, né, fazer. Aí você foi para a escola. Como que surgiu esse empreendedorismo e em que área você começou a pensar na escola? E por qual motivo você começou a estudar? É que a minha irmã mais velha, o primeiro emprego dela com 14 anos, ela entrou na área de escritório, isso lá em São Paulo. E a minha prima, na consequência, também, um ano mais nova que ela, em seguida, também começou a trabalhar em escritório. Então, eu fui pegando assim, a minha prima irmã trabalhando como referência, trabalhando na área de escritório, mas era escritório administrativo dentro de empresa. Logo, eu quis trabalhar em escritório. Mas como eu já tinha um empreendedorismo dentro de mim, eu precisava ter conhecido uma empresa. E aí, eu entrei no mercado, trabalhando também na área de escritório. Tanto que meu pai falou assim, você tinha que fazer um curso de cabeleireira. Eu falei para ele, não é isso que eu quero. Não, então você tem que fazer um curso de costureira. Até me levou lá no lugar onde se ensinava costura. Não é isso que eu quero. Aí ele quis arrumar o primeiro emprego para mim, para trabalhar numa loja de laticínios, para vender queijo, não sei o que. Eu fiquei um dia, saí correndo dali. Não era aquilo que eu queria, eu com 14 anos. E eu com 14 anos eu já enfrentava. Não é o que eu quero. Eu sabia o que eu queria. Aí minha prima me arrumou um trabalho no escritório, no Tatuapé, no centro, perto do centro de São Paulo. E eu ia com 14 anos, pegando um ônibus elétrico, 2 ônibus, para chegar até no trabalho. Acabou que não deu certo, porque eu não tinha muita experiência. Aí depois eu arrumei outro emprego, que foi o último que eu fiquei em São Paulo, depois eu vim para o Paraná. Mas o que aconteceu? Eu trabalhava nessa última empresa lá em São Paulo, e eu fui assaltada. Os bandidos me pegaram com 15 anos. Nossa, imagina. Com 15 anos, uma menina andando na rua com dinheiro de banco da empresa. Os bandidos me pegaram, colocaram uma arma nas minhas costas. Nossa. E eu já, bravinha naquela época, enfrentando os marginais. Aí os bandidos colocaram a arma nas minhas costas e eu, me solta! Enfrentando os marginais. Muito risco, né? E aí eles me puxaram para uma rua assim, deserta, e levaram todos os meus pacotes de dinheiro e saíram correndo e me deixou ali. Eu fiquei muito frustrada com a situação e foi por conta disso que nós viemos para o Paraná. Então eu penso assim que Imagina, chocou a família, né? O pai, a mãe, imagina. Aí eu cheguei na minha casa, contei o que aconteceu, meu pai falou, meu Deus, que preocupação, porque é totalmente responsabilidade do meu pai, eu de menor. Daí meu pai falou, não, nós vamos embora agora para o Paraná, porque meu pai já era daqui. Aí nós viemos de mudança, viemos no caminhão, em cima da caçamba lá atrás, eu, minha mãe, minha irmã e a cachorra, que chamava Marquesa. Aí nós viemos ali com os móveis, com a lona na cabeça e viemos para o Paraná. Uma viagem péssima, em cima do... Mas imagina, né, o desespero do seu pai, não, né? Meu pai, hoje olhando nós, assim, vendo filhos. Eu falei, meu Deus, assim, uma criança com 15, um adolescente com 15 anos sendo assaltado com arma e tudo. Então, eu acho que meu pai ficou mais chocado do que eu. Porque na verdade, eu nem senti tanto o risco. Mas meu pai viu o risco. Não tinha percepção, né, do perigo, né? Naquela época, muito jovem, achou até que era... Mas eu acho que nada acontece por acaso. Porque se não fosse isso, eu não teria mudado pra cá. E aí eu vim pro Paraná aos 15 anos e estou até hoje. Aí já tem 30 anos que eu tô no Paraná. E quando chegou na faculdade, o que te levou a fazer contabilidade? É porque eu trabalhava numa empresa e eu conversei com o gestor lá na época, o controller. Falei, o que é melhor, administração ou ciências contábeis?
Ele era economista. Ele falou, ó, melhor ciências contábeis, mais completo, tal, avança um pouco mais. E aí eu fui tomar essa decisão por isso, porque um controller de uma empresa grande me orientou a fazer ciências contábeis. Aí eu fui para ciências contábeis e parece assim que já estava no meu sangue, porque eu só tirava nota boa em todas as matérias de contabilidade. E aí eu me lembro como hoje, tipo no mês de setembro, assim, eu estava na sala de aula, no primeiro ano de faculdade, e eu peguei e falei pro meu colega que sentava junto comigo, eu falei assim, o meu sonho seria dar aula, eu gostaria muito de dar aula na faculdade. E ele assim tirou meio sarro, porque ele queria ser professor. Então, como ele era melhor que eu na contabilidade, ele achou que eu não tinha competência, que ele sim poderia ser um professor. Porque ele sabia tudo, ele só não tinha o título de contador, ele sabia tudo, ele ensinava todo mundo ali. Só que aí acabou e quem se tornou professora foi eu, depois de 2 anos de faculdade, de formada. Conseguiu realizar esse sonho de ser professora. E aí porque eu fui atrás. Você deu aula há muito tempo aqui em Maringá. Anos. Olha, 13 anos. Eu corri atrás pela questão da necessidade. Porque como eu montei a minha empresa, eu falei, eu precisava de um ganha-pão, de uma renda extra. Aí eu corri atrás e consegui. Fiquei na cola da coordenadora, na cola. E aí, até que ela me chamou para uma entrevista. E aí, eram as 17 horas da tarde na entrevista. Aí depois nós conversamos quase 1 hora. Ela falou assim, Márcia, você está preparada hoje? Às 19 horas está na sala de aula? Uau, que desafio! Das 17 às 19, 2 horas. 2 horas para estar preparada. Para correr, tomar um banho e ir para a sala de aula. Aí eu falei, sim, estou preparada. Aí, como eu já sabia a ementa, que era na época... E o coração? Claro que, né? Ficou... Sempre esses desafios é o que fez eu crescer. Esse coração, aquele friozinho que batia assim. E aí eu peguei, cheguei na sala de aula com 6 alunos. Me apresentei, falei do conteúdo. E geralmente no primeiro dia de aula, realmente os professores não dão assim uma aula, vem na próxima aula preparado, né? E aí eu fiz desse jeito. Eu dei a minha primeira aula, corri para a biblioteca no final de semana do Sesumar. Me preparei. E aí, na próxima aula, eu já tinha exercício, já tinha livro para poder passar. Foi difícil. Falar para você, assim, foi fácil? Não. Foi muito difícil. Aquele difícil, assim, de arder, sabe? Mas agora eu quero até fazer um adendo aqui para chamar atenção para o pessoal que está nos assistindo. Porque isso acontece com a gente o tempo todo. Às vezes, chega certas oportunidades na nossa vida e a gente não está preparado. Né? A Márcia não falou aqui que tipo, ela foi lá, ela ficou no pé da coordenadora, queria ser, né, ter uma sala de aula, ter ali, e de repente ela falou assim, ó, você tá pronta daqui 2 horas? Pensa, se perguntasse para você agora, você consegue me atender daqui 2 horas? Qual seria talvez a sua resposta? Né? Então, é estar pronta e preparada para dizer sim, mesmo com medo, mesmo assim, que a gente às vezes pensa, né, Márcia? E se o pessoal rir? E se não... Vai, faz, dá o seu melhor. E aí, corre atrás, né? Eu recebi um pedido aí enorme de bolo para fazer um bolo de festa e eu nunca fiz um bolo de festa. Aceita o desafio. Encara, esteja preparada, vai atrás, busca conhecimento, aceita, né, a importância, porque se você diz assim, mas sabe o que é? 2 horas, não vai dar para ir em casa, tomar um banho, me arrumar, não vou estar aqui. O que teria acontecido? Teria perdido a oportunidade, né? Eu sou de uma opinião, posso estar errada, mas a oportunidade é sempre uma vez só. Para mim, sempre foi só uma vez. A segunda, talvez demorou 10, 15 anos para ter de novo. Mas sempre eu tomei a decisão, sempre naquela primeira vez e sempre deu certo. E aí a pessoa diz assim, não, a Márcia foi de sorte, né? Levou sorte. É bem difícil você correr atrás, estudar, ter que aprender. É muito sacrifício. Falar que é fácil, não é. Foi muito difícil eu conseguir aprender, dar aula. E pra te dizer, eu não tenho vontade mais de dar aula. Porque é difícil, justamente por isso. Você passar o conhecimento, você tem que saber mais que... Para você passar, você tem que saber mais. Porque tem diversos tipos de perguntas que podem ocorrer. Então, um professor, ele tem que estudar muito, não só aquilo. Ele tem que estudar economia, tem que estudar tudo que você imaginar de assuntos que pode entrar ali, questão ambiental, tudo que você tem que ser um pesquisador. Então, quando eu pegava para estudar um assunto, eu tinha que avançar diversos outros tópicos. Então, você ser um professor não é uma tarefa fácil. Você precisa estudar muito. Você comentou ali que você estava procurando um emprego, uma renda extra por conta da sua empresa. Só não entendi muito bem. Você já tinha a empresa funcionando
ou você queria uma renda para montar a sua empresa? E no que você montou a sua empresa? Aconteceu que eu trabalhava numa empresa e eu me desliguei dessa empresa e eu fiquei assim revoltada, porque eu me dediquei tanto naquela empresa. Passei uma vez à noite trabalhando até de cedo, virei à noite trabalhando no final de ano. E aí eu falei assim, não quero mais trabalhar para ninguém. Então foi a questão da decisão. Quando eu tomei essa decisão, não quero mais trabalhar de CLT, eu vou montar o meu negócio. Eu não pensei naquele momento quanto eu ia ganhar, se ia dar certo, se eu estava preparada. Simplesmente eu tomei uma decisão. E aí quando eu tomei essa decisão, foi assim também uma decisão bem difícil. Mas quando eu tomo decisões, acredito que outras pessoas também, parece já uma virada de chave. A partir de agora é isso, ponto, acabou, não tem mais como voltar atrás. Nós fazemos isso, né? A partir de agora vai ser dessa forma. Então foi o que aconteceu. Eu iniciei minha empresa do zero, do nada, sem saber onde ia ser, sem ter nada, sem ter CNPJ, sem ter nada formalizado. Simplesmente eu corri atrás de uma parceira. E aí essa parceira ficou indecisa, se iniciava ou não contabilidade comigo, porque ela já tinha saído da contabilidade. E ela entrou de novo na contabilidade comigo para poder me ajudar. E daí, assim, fiquei 2, 3 anos com ela e não tinha salário. Aí nós fazíamos consultorias, alguns tipos de trabalho, mas a instabilidade. E foi onde que motivou eu correr atrás de ter um fixo. Porque aí tinha meu marido, tinha um filho. Então eu precisava ter uma renda, porque eu sempre tive essa responsabilidade. Eu preciso ganhar. Não posso ficar na dependência do meu marido. Não foi assim como meu pai me ensinou. Meu pai sempre falou, tem que trabalhar, tem que ter uma renda. Então aquilo estava no meu subconsciente. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar em casa. E aí eu tinha acabado de financiar uma casa, o primeiro imóvel, então eu precisava pagar a prestação da casa. Então isso que motivou eu ter que buscar uma segunda renda. E aí lá atrás eu lembrei, nossa, mas por que não dar aula? E aí foi onde que surgiu a situação. E eu tinha um colega que dava aula na faculdade. Eu tinha começado a dar aula, coisa de 5, 6 meses. E aí eu fui atrás dele e falei assim, você não me ajuda a dar aula? E aí foi onde que ele falou, vou te apresentar a coordenadora. Aí eu comecei a ficar atrás da coordenadora. Só que naquela época não tinha celular, era telefone. Ficava ligando lá na faculdade. Ligava. E ficava atrás da coordenadora. Até que deu certo, porque nessa área de contabilidade faltava professor. Tanto que falava que os professores de contabilidade eram estrelas. E aí, que era como estrelas, porque não tinha. E aí faltou oportunidade. Faltou professor e eu tive oportunidade. E aí esse meu colega, que na faculdade ele já era contador, só não tinha o diploma, eu cheguei nele e falei, você sempre quis ser professor, você topa pegar uma matéria X e Y? Ele virou para mim e falou assim, eu não dou aula disso, eu vou escolher a matéria que eu quero dar aula. Olha. No que ele falou isso, eu falei assim, mas então essa oportunidade vai ficar difícil para você, porque você tem que pegar o que aparece. Ou seja, até hoje ele nunca pegou para dar aula. É o que você falou, não pegou oportunidade. Isso aí. Muitas vezes a gente não busca, não se decide, né, por medo. Muitas mulheres, eu acho que a maioria das vezes, tem medo de tomar uma decisão. Já a Márcia, com medo mesmo, sem pensar, tomou a decisão e correu atrás. Então, eu peguei isso como dica. Corre atrás dos seus sonhos. Se você sente que aquilo não tá legal, muda, vira a chave, corre. Porque se você ficar ali onde que você tá e você não tá se sentindo legal, não vai ser bom. Porque isso vai te consumir. Então, aproveite as oportunidades para você correr atrás dos seus sonhos. E essa Márcia, então você comentou que durante 3 anos ficou com essa parceira. Primeiro ano não rendeu nada. Aí você desfez a parceria e continuou com a empresa sozinha. Com o filho, você comentou? O filho tinha quantos anos nessa época? Ele tinha 2 anos. Hoje ele está com 18. Ele tinha quase 2 anos, ele vai para 19, tô indo para 17 anos com a empresa. E daí, quando eu montei essa empresa, era a sala e eu e a sala, não tinha ninguém. E aí me deu uma febre, fiquei doente depois de uns dias, mas foi aquela mudança drástica que eu tive, porque eu gostava muito de trabalhar conversando com todo mundo. Eu atendia o Brasil inteiro, tinha contato com clientes. Aí eu caí numa sala sem ninguém, aí eu senti e aí fiquei doente. E foi bem difícil, porque assim, eu tive que estruturar, sem nunca ter mexido com contabilidade num sistema, eu ter que montar a primeira empresa no sistema, correr atrás desse cliente. E aí eu sempre digo que naquela época era o cartão, né? Era cara e cartão, cara e cartão. Era a gente atrás do cliente, não tinha esse negócio hoje de redes sociais. Mas eu falo pra você que era até mais fácil conseguir cliente.
Porque era aquela situação, você tinha que correr atrás do cliente, passar em loja, oferecendo o trabalho. Hoje as pessoas querem as coisas mais por comodismo. Acho porque posta um post no Instagram, o cliente vai vir, não é assim, você tem que continuar correndo atrás. E também, né, uma coisa que é interessante saber que você se formou em contabilidade, mas você não tinha aula do que era ser empreendedora, né? Uma coisa era dominar a matéria contábil. Você dava aula, tinha muito conhecimento, sabia executar muito bem, mas e daí? A sala e você, e agora você se torna empreendedora. E aí o desafio começou, né, Márcia? Eu digo assim que quando nós temos noção de alguma coisa, às vezes falam não porque você sabe o que você vai enfrentar, que vai ser difícil. Hoje, às vezes, nós com mais experiência, em algumas situações você fala, não é isso que eu quero. Só que eu naquela época não tinha noção de nada. Eu não sabia onde eu estava entrando. Se eu soubesse, eu não teria iniciado naquela época contabilidade, porque a contabilidade para mim foi muito difícil. Eu fiquei, quase uma década me questionando por que eu entrei em contabilidade. Porque contabilidade é difícil para poder cuidar. São muitas áreas. E aí tem que conhecer tudo. Não é uma função tão fácil. Ainda mais eu, sozinha, como uma empresária única. Então, toda a responsabilidade cai para cima de mim. Eu tenho que saber de tudo. Se eu tivesse mais um ou dois sócios, dividia cada uma área, ficava um peso menor. Mas não, o peso é muito grande. Então, eu me questionei muitos anos se eu fiz a coisa certa de ter entrado na contabilidade. Poderia ter feito uma outra função que, de repente, teria sido mais fácil. Só que hoje, né, que eu já passei todos esses anos, agora já consolidei, agora se eu falo, não, valeu a pena. Mas, assim, para eu conseguir passar de 10 anos, foi bem difícil para conseguir estruturar. E o que você deixaria de dica, de recado para talvez essa pessoa, essa mulher que está lá começando, talvez está estudando contabilidade ou está pensando em empreender numa área que também às vezes não tem conhecimento disso tudo, né? Que dica que você deixaria? Eu deixo uma dica que escuta o coração. Se o coração está em chamas e fala, é isso que eu quero, não tem noção nenhuma como vai ser, tem que se agarrar em Deus e partir. Partir atrás de conhecimento, a partir de mas escutar parceiro, o coração. Respeitando o coração. Se o coração fala que aquilo... A pessoa quer ser uma veterinária, quer ser uma nutricionista, quer ser uma médica, o que seja, quer ser uma empreendedora, se o coração falar alto, você vai em busca daquilo. Falar que vai ser fácil, não vai ser. O coração falando alto, a gente tem força, né? Quando a gente quer, a gente vai e faz. A mulher é terrível, né? A mulher tem uma força é muito incrível. grande, né? Quando você tem uma vocação e você sente que aquilo é o teu propósito, que você veio na Terra, você vai lutar. Eu já tive várias vezes vontade de desistir. Só que cada hora que eu caí, eu levantava mais forte. Toda vez que eu levava um tombo ali na dificuldade, eu me reconstruía. E aí a gente vai ficando cada vez mais forte. Meu pai sempre falava, né, que é na adversidade que a gente se fortalece. Ele dava um exemplo muito simples, né, do sítio. Ele dizia que quando uma árvore é plantada no meio da floresta, ela está protegida. O vento vem, a tempestade vem, mas ela está protegida no meio da floresta. Então, se ora essa árvore perde a proteção em volta, qualquer ventinho, a madeira dela é frágil. Ela quebra. E uma árvore plantada no deserto, que não tem nada, que ela é única ali, ela se torna uma madeira bem mais forte. Por quê? Porque vem vento, ela cai, ela volta, né? E é a mesma coisa. Quando nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, nos nossos negócios, isso nos fortalece. Quando você teve toda a dificuldade na sala de aula, depois no começar o negócio, você foi em busca de informação, foi em busca de conhecimento, se fortaleceu, se reestruturou, se ergueu, e isso tudo te trouxe essa resiliência, esse conhecimento para hoje aí ter, né, ser uma especialista contábil, principalmente em consultoria contábil e gerencial, né? Então, hoje você pode dizer assim, sou uma especialista. Diante de tudo que te aconteceu, de todas essas experiências e conhecimento, você conseguiu se fortalecer para hoje ser uma especialista nisso. A questão de eu ter estudado para dar aula foi o que trouxe conhecimento para mim. Porque se você pegar um mesmo profissional formado, mas que às vezes não estudou tanto, talvez ele não vai ter tanto conhecimento. Ele vai ter que lembrar aquele conhecimento superficial da época da faculdade. Mas já esqueceu, talvez não lembre das teorias direito. Mas quando você pega e revê tudo aquilo e ensina, fortalece o teu conhecimento. Então, assim, as aulas, para mim, assim, ajudou muito.
eu crescer. Aí depois, quando eu cheguei no mestrado, aí eu tive uma visão mais abrangente de uma organização. Não só pensando em contabilidade, mas a importância que tem de você compartilhar informação, disseminar informações, todas essas áreas, todo esse ciclo de conhecimento dentro da empresa, como tem que ocorrer para uma empresa realmente crescer. Então, aí foi juntando, foi agregando cada vez mais conhecimento. Para mim, assim, o mestrado na época foi uma virada de chave. Então, cada degrau foi abrindo a minha mente. E agora, por último, que eu também estou correndo atrás, estou estudando, vem abrindo mais conhecimento para mim. Mas é um degrau, não tem como você aprender tudo em 1 ano ou 2. Você vai aprendendo devagar, porque senão você não aguenta. Você também tem que pegar a experiência da prática. Você tem que fazer a teoria, colocar em prática a prática. E aí você vai alinhando a teoria à prática e vai construindo. Agora, tem pessoas que às vezes só tem teoria e não tem a prática, ou tem a prática e falta a teoria. Só que eu acredito que talvez a própria prática e você buscar a teoria acaba sendo até melhor, porque você já tem um direcionamento, né? Agora, o duro é quando você tem a teoria e você não sabe nem como buscar. Aí é conhecimento parado, né? Então, olha que bacana. A gente sempre fala aqui, né, Dani, no programa, da questão de que aqui tem dicas. Olha o que a Márcia está compartilhando para nós, né? E com riqueza, né, de propriedade, de experiência própria, de história de que ela passou. E a gente sempre fala isso, que a gente sempre tem que aprender. E estar aqui ouvindo a sua história, ouvindo esse conhecimento que você está transmitindo, não leva a nada se eu não colocar em prática. Então, é o que a gente sempre apela aqui no programa, para quem está nos ouvindo, que pegue aí o papel e a caneta, começa a anotar, né? A Márcia falou alguma coisa que, nossa, olha, isso foi interessante que ela fez. Vou colocar em prática também. Anota, coloca ali, ó, vou começar a fazer a partir de hoje isso, né? O aprender sempre. Então, ela tinha se formado na faculdade, mas ela poderia ser uma professora mediana, só passar o básico. Não, ela foi em busca de mais informação. Ela decidiu empreender e montar o seu próprio negócio. Começou outros desafios. Pensa, uma criança, 2 aninhos, um bebê, e ainda o desafio da mãe, o desafio da casa, o desafio de empreender. E isso fez o que com ela? Fortaleceu. Então, com certeza, vai te fortalecer também. E como que funciona esse serviço que você presta de consultoria nas empresas? Você atende só grandes multinacionais, pega pequena empresa? Fala um pouquinho de como que é isso. O nosso forte hoje sempre foi a contabilidade. A contabilidade hoje ela pegou um caminho mais para o digital. Então, nós atendemos o Brasil todo, em qualquer lugar do Brasil. E nós assim, damos toda a assessoria, porque às vezes o cliente ele precisa de um cadastro para resolver uma situação de uma licitação, ele precisa que faz uma planilha de custo, ele precisa de um fluxo de caixa, ele precisa que emite uma nota para ele todo mês. Porque nós temos cliente que às vezes ele trabalha dentro de um Bobcat, acho que chama, né? Aquele carro que fica dentro do sítio e tal. Como é que ele vai emitir uma nota? Então, a gente tem diversas situações. O cara, às vezes, é um motorista de caminhão. Como que ele vai emitir, talvez, uma CT? O custo para ele não compensa ter um funcionário só para isso. Então, assim, a gente pega a necessidade do cliente e personaliza. Fala, ó, eu tenho cliente que eu faço pagamentos. Então, ele não se preocupa, porque sabe que eu vou fazer todos os pagamentos ali que ele precisa. Ele faz o Pix para mim, eu faço os pagamentos para ele. Então, cada cliente, nós vamos fazendo de uma forma personalizada. E aí a gente também dá toda a assessoria de recursos humanos, questão financeira. Hoje mesmo tive toda uma orientação para uma cliente na questão da condução do cartão de crédito, Pix, como ela organizar isso dentro da empresa dela. Porque, querendo ou não, você tem que fazer o certo. Tem pessoas que movimentam na pessoa física, não pode. Então, toda assessoria de imposto de renda. Então, a gente orienta o cliente. Vamos dizer assim, como uma mentoria. Falou, ó, você tem que fazer assim, assim. E isso tudo está tudo dentro do próprio escritório de contabilidade. Necessariamente não precisa fazer um serviço paralelo e cobrar separado. Então, se for o caso de fazer uma consultoria, nós podemos fazer a consultoria, só que aí é um outro preço. Mas o serviço da contabilidade é muito abrangente. Você pode dar uma assessoria para o cliente em diversas áreas. Por exemplo, recursos humanos. Nós vamos até a empresa, o cliente não precisa ficar se deslocando. Fazemos o trabalho lá para não precisar vir até a gente, ficar para lá e para cá, aquela documentação, sabe? Então, a gente tenta levar comodidade ao cliente. De todas as formas. Se eu tiver como buscar uma forma de deixar mais comodidade para ele, eu vou resolver. Por exemplo, essa semana, a menina precisava levantar lá uns cadastros imobiliários
de 2 lugares. Eu consegui, pesquisando, eu consegui localizar. Às vezes não dá certo. Só que tudo que você puder fazer para poder poupar tempo para o cliente fica contente. Fala, nossa, conseguiu resolver isso, conseguiu resolver aquilo. Então, assim, hoje o tempo faz toda a diferença, né? E aí você vê, às vezes, profissionais que querem dificultar a vida do empresário. E comigo, isso dentro do escritório, eu não concordo. E nós temos que facilitar, tem que otimizar o tempo do cliente, temos que personalizar o trabalho. Então, foi assim que eu fui ensinando e formando outros profissionais para poder trazer tranquilidade, trazer rapidez, fazer o cliente se sentir seguro com os profissionais que dão todo o suporte na empresa dele. Só que o mercado teve muita mudança, né? Nos últimos anos aí nós tivemos muitas mudanças. Sim, né? Na área contábil sempre tem que continuar estudando, porque as leis trabalhistas mudam, as tributações, sempre tem que estar orientando os clientes em relação a isso. Até mesmo, né? Que a gente conversou esses dias atrás, com uma pessoa em relação para abrir uma empresa. O que é melhor? MEI? Simples, o que é? Então, vocês também orientam, por exemplo, você já está vendendo num patamar que é melhor fazer a mudança do seu CNPJ. Isso é bacana, porque, igual você falou, confiança, e o que é bom para o seu cliente é bom para você, porque você está ajudando os dois, correto? Então, a questão tributária, você tem que construir desde a questão societária, o melhor caminho, a questão tributária, o impacto que vai ter, para poder o cliente, assim, ter de forma legal também de diminuir os encargos, né? Desde trabalhista, desde tributário. Tem várias formas de você ajudar a empresa a tomar as decisões dentro do prazo corretamente para poder evitar gastos. E assim, Márcia, falando com essa empresária que às vezes está começando, né? A pequena empreendedora, a mulher que está começando, às vezes nem funcionário ainda tem. Começou a trabalhar em casa e tudo mais. E aí o pessoal fala muito, tipo, nossa, você tem que ter um CNPJ, porque se você não tem um CNPJ, você não consegue vender para uma loja os seus produtos, não consegue emitir nota, e o emitir nota você consegue atender clientes maiores. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade, elas pensam, como que eu vou fazer? Eu vou gastar muito dinheiro, como o caminho que você daria para essa pessoa, se vale a pena ela buscar um contador, vale a pena ela buscar um registro, isso traz benefício para ela, ou ela só vai ter despesa com isso? O que você diria? Olha, realmente não pode movimentar na pessoa física, no CPF. Porque quando você está movimentando aí na empresa, você tem que jogar numa pessoa jurídica, porque o imposto é menor. E aí, que nem a questão do MEI, já tem aquela taxa fixa. Se ela movimentar cartão de crédito, ela pegar a maquininha no CPF, ela está trazendo um grande problema. Porque na hora que a Receita Federal questionar, ela vai ter que pagar lá 15%, 22% ou 27% daquela movimentação no CPF, sendo que pelo MEI ela não pagaria nada, só aquela taxa. Uau, R$70 assunto por mês. Importante, né, Dani? Então, vamos imaginar lá, eu vendo bolo, vendo salgado, e aí a gente sabe que baixa a maquininha no celular, começo a vender... E aí tem um limite e, de repente, isso vai poder me trazer problema. Não pode pegar a maquininha no CPF. E as pessoas fazem por querer fazer um cambalacho, vamos dizer assim. Ah, não, vou fazer isso aqui, a Receita não vai ficar sabendo. Só que se ela pegar, depois você vai ficar devendo muito com juros e correção monetária. Então, abre um MEI, joga isso numa conta que seja digital do MEI, joga essa maquininha lá. A PJ, tem que ser na PJ, nunca na pessoa física. E é fácil de abrir essa MEI, né? Porque hoje facilitou para abrir essa MEI. E como você comentou, você abrindo essa MEI só tem uma tarifa mensal que é pequena. Então, você economiza aí o seu imposto de renda. É isso que a Márcia comentou. Se você começar a movimentar muito sua conta física de imposto de renda lá no outro ano, você vai chegar a pagar até 27%. 22, 27, depende da faixa. % de imposto. Agora, se você jogar em cima na MEI, movimentar isso, que você vai pagar uma tarifa mensal de aproximadamente 70 e poucos reais. 72, 74. Então, apenas isso, menos de R$80. Só que aí onde que dá a diferença de fazer a contabilidade, que é o que você que falou. O MEI, ele fica aberto assim, o governo ele não cobra você registrar uma contabilidade. Só que o MEI hoje, todo mundo está precisando de contador, porque eles não sabem mexer. Para nós, é difícil
fazer os procedimentos que precisa. Imagina para quem não tá habilitado, mexer nisso todo. Não entende, né? Como entrar no sistema. Qual que é a vantagem de você ter um escritório de contabilidade? Porque assim, o mês você paga aquela taxa, você não vai pagar o imposto. Porque aquela taxa já está o INSS e já está o imposto da nota. Só que se você vai fazer o imposto de renda, por exemplo, no comércio, quem mexe, vende lingerie, a base de cálculo é 8 da isenção. Então, de 100% que você vende, que é 81 mil, você só vai ter 8% de desconto ali de isenção. Comparado com o imposto de renda, que pode chegar até 27%. Aí, essa diferença de 92% é tributável. É como se fosse na pessoa física. Então, se você pega 81 mil, tira quase 7 mil que dá de isenção, sobra com 70 mil na pessoa física é uma renda muito alta. Dá um imposto de renda muito alto. Só que se você tiver um contador, ele fazer a tua contabilidade, ele vai blindar, ele vai deixar essa renda isenta, ele vai distribuir como lucros isentos, e aí você manda para a pessoa física como a renda isenta. Então, essa que é a grande sacada que tem de você ter um contador no MEI. Olha, que bacana. Entendeu? E oriento muito os clientes. Eu tenho vários clientes MEI que, assim, a gente cobra um valor X por mês. Aquele valor que ele está pagando é para ele não pagar imposto de renda na pessoa física depois. Acaba retribuindo de benefício para ele. Já tem uma assessoria de contabilidade, o escritório cuida tudo para ele. E tudo que ele precisar, o escritório está dando suporte e ainda ele não vai pagar imposto na pessoa física. E além, né, Márcia, ela pode fazer uma conta, pessoa jurídica, se ela tem CNPJ, né? Ela pode conseguir empréstimos específicos para pequeno empreendedor. Ela tem INSS, né? Vamos supor assim, nós somos seres humanos, né? Se adoecer, recebe pelo INSS. Se caso você é mulher e engravida e eu sou MEI, recebe também auxílio ou não? Sim, o governo paga para empreendedora, né? A licença maternidade. Até pro filho, a funcionária, que tem direito a uma funcionária, né? O filho, no caso, quando a funcionária tiver o filho. Ah, então quando eu tenho MEI, eu posso contratar uma funcionária. Com salário piso, né, do comércio. Entendi. E daí essa funcionária tem todos os benefícios do INSS e tudo. Tanto que bacana. A empreendedora quanto a funcionária. Lá no Simples Nacional já é diferente. O INSS não paga a funcionária, mas a empresa ela fica com créditos nos impostos. No caso do INSS, fica lá 1 ano, 2 anos, com crédito, porque ela paga a funcionária, mas ela não paga depois o INSS. Fica um bom tempo sem pagar INSS. Então, o MEI ele é bem vantajoso para quem está começando. Eu falo assim para você que o MEI montou em 2009. Já tem 20, indo para 15 anos, né? E foi uma das melhores coisas que o governo fez, porque ajudou muito os pequenos empresários. Porque antes era bem difícil você realmente regularizar, porque era mais caro, a contabilidade era mais cara antigamente, tudo era meio salário. Hoje meio salário é R$700. Qualquer contabilidade era R$700. Por isso que eu falei que o mercado mudou muito. Hoje, com a contabilidade digital, com esse mundo mais digital, diminuiu o trabalho também. Antes, a gente abrir uma empresa, tinha que ir 5 vezes na junta comercial. Hoje, não, a gente abre uma empresa na mesma semana. Porque o escritório de contabilidade tem que ter um monte de funcionário para fazer aquela papelada. Conseguiu enxugar. Né? O governo, ele automatizou, facilitou muito e vai diminuir ainda mais. Então, mudou o cenário da pandemia para cá, mudou. E assim, os honorários também baixaram. Só que, da mesma forma que baixou o honorário, também baixou alguns tipos de serviços, digamos. Porque hoje, se o honorário baixo, você não consegue dar toda aquela assessoria com um honorário mais alto você dava para o cliente. Então, existem os dois lados da moeda, né? E aí você tem que tentar trabalhar com o que você consegue. Até aqui eu consigo te atender. Daqui para lá eu já tenho que cobrar a parte. É legal isso, né? Porque também algumas pessoas vão para uma contabilidade por conta de preço, mas aí essa pessoa simplesmente vai pegar a sua documentação, jogar lá pro sistema que precisa e não vai te dar assessoria, não vai te orientar qual que é a melhor maneira de pagar menos imposto, o que pode fazer para melhorar, né? Hoje o maior problema que tem aí é a demora do retorno. As pessoas às vezes demoram 2 dias para olhar uma conversa, 1 dia ou 2, para conseguir dar um retorno. A maior queixa que nós temos aí fora é o atendimento. Não só na contabilidade, mas em outras áreas também, né? Então, quando você trabalha mais antenado, respeita o cliente, ajuda o cliente a crescer, aí você não tem como você também não consolidar o teu trabalho, né? Então, eu penso assim que hoje o diferencial é o atendimento. Você precisa mostrar que você está ali pronto para ajudar.
Isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Não importa se você trabalha aí, enfim, sendo empreendedora individual em casa, costurando, seja fazendo salgado, né? É como você atende o cliente. Esse atendimento faz toda a diferença. E, de novo, falando, né? A importância. Você começou a crescer, você começou a ter uma venda significativa de clientes por mês, a importância de regulamentar. Porque, né, a gente fala assim, eu não vou fazer CNPJ, eu não preciso, porque daí eu vou ter que pagar imposto. Porém, eu não declaro, eu coloco isento lá no CPF, eu coloco isento. Mas hoje em dia, né, Márcia, tudo está interligado. Hoje em dia você tem conta no banco, toda vez que entra o dinheirinho lá no banco, toda vez que você passa o cartão no mercado, está contabilizando. E aí, na hora, vai chegar um determinado momento que você vai precisar ter essa declaração, senão você vai perder seu CPF, porque a gente vê aí que tem muita gente que ficou tantos anos sem fazer a declaração de imposto, né, mesmo isento, cancela, né? E de repente cancela o CPF cancelado, vai no médico, vai precisar de fazer alguma coisa e aí você não tem nem o seu CPF. E aí você vai ter que pagar todos os impostos, encargos, atrasado, vai ficar muito mais caro. Nós vemos aí fora, às vezes, muito profissionais, por exemplo, até da contabilidade, que não sabe o melhor caminho a direcionar a empresa, sabe? Às vezes é falta de conhecimento mesmo. Uma coisa assim que poderia ser mais rápido para resolver, demora. Nós vemos assim diversos tipos de profissionais. Só que o profissional, quando ele tem conhecimento, ele consegue resolver rápido e consegue direcionar o cliente para o melhor caminho, né? Eu já peguei situações de empresas que abriu o alvará e não precisava, poderia ter tirado um outro liberdade econômica, um certificado, né? Fazer certificado digital sem ter necessidade, entendeu? Às vezes não vai precisar do certificado digital. Então, se a gente vê N situações de orientações por falta de conhecimento. Vamos dizer assim que nós não sabemos tudo, mas pelo menos procuramos entender e conhecer. Tem gente que não tem interesse de pesquisar, de buscar, de ser um profissional, um bom profissional, né? Então, nós temos isso em todas as áreas. A gente tá, né, o tema do programa, né, como lucrar mais, e eu tava aqui, né, raciocinando o que você comentou. O imposto de renda pessoa física, né, conforme você vai movimentando, você pode até chegar a 27% de imposto de renda. Se você monta uma empresa, esse imposto vai diminuir. Isenta, alguns casos até isenta. E além disso, você tem uma possibilidade de crescer, porque você pode, na MEI, contratar um funcionário, caso você for simples, mais funcionários. Tem o Pronamp, que você declara o faturamento, o Pronamp abre crédito, você pagar a primeira parcela depois de um ano, com juro de 1 e pouco ao mês depois. Hoje o Pronamp é um dos empréstimos que o governo faz, tem 3 anos mais ou menos, que agora foi na pandemia, agora todo ano tem. Então, se você faz a contabilidade e paga imposto, toda aquela nota fica dentro da Receita Federal lá, no banco de dados, e o banco pede essa informação da Receita para ele poder liberar o Pronamp. E olha só que engraçado, né? A gente algumas vezes não declara, não vai atrás por medo de pagar mais caro crédito. E você perde crédito. E aconteceu um caso comigo, que é em relação ao imposto de renda, né? Você fala, para que declarar imposto de renda pessoa física? E eu não sei, tentei fazer por conta própria, não deu certo. Paguei um pouquinho lá pro contador fazer e eu tive uma restituição quase o dobro do valor que eu paguei pro contador Você tá fazer. Perdendo dinheiro. A minha declaração de imposto de renda pessoa física, por conta desse retorno Quer dizer, que tem. Você pagou imposto pro governo e depois seu dinheiro ficou parado lá e você não sabia. Então é falta de informação também, né? Então, assim, tudo, se você for observar, você às vezes, além de você pagar, você se restitui. Se você fazer corretamente, você ganha com aquilo. Eu sou da opinião que tem que investir. Se você for escasso, ter a escassez, tudo assim você tem dó. Não, eu não vou fazer uma foto porque eu vou gastar. Não, eu não vou fazer um impulsionamento porque eu estou gastando. Se tiver sempre esse pensamento que você só gasta, você não vê como investimento, você não faz o seu negócio crescer. Então, eu penso assim, eu prefiro pagar imposto e declarar, porque se daqui um ano me surgir uma oportunidade, um custo da oportunidade, eu consigo pegar aquele crédito que eu tenho, investir e fazer aquilo triplicar. Quando a gente fala em triplicar, no caso de multiplicar a sua vida financeira e você crescer, você já ter uma visão daqui um ano, daqui 2 anos e levar tudo muito certo. Então, você tem que levar certo, esquentar as suas notas, pagar o imposto, evitar da Receita vir e, de repente, te fiscalizar
Hoje eu orientei isso uma cliente. Falou, se a Receita te pegar, você não vai pagar só o imposto. Você vai levar um auto de infração de 70%, mais juros e correção monetária. Você tem que pagar o imposto, você tem que declarar. Você vai ter o benefício do Pronamp. Só que assim, ela já é consolidada, já é uma empresa já consolidada no mercado. Mas para quem está começando, se tiver uma visão de planejamento financeiro, falou, vou fazer tudo certinho, vou abrir meu MEI, depois vou pro Simples, vou esquentar as notas, eu vou levar tudo certinho no banco, vou abrir uma conta no banco, vou levar tudo certinho, daqui a pouco o banco me libera uma linha de crédito. Eu tenho cliente com 0, pegou linha de crédito no Sicredi, Banco Sicredi, que esses bancos têm taxas de juros baixas, 0,6. Não tem juros mais baixos por aí. Pegou, não vai pagar quase nada de juros. Ela vai injetar na empresa dela, vai dar um fôlego ali para ela poder continuar crescendo, para poder... Porque o empresário, ele tem que se manter no mercado. Ele tem que pagar funcionário corretamente, tem que pagar o aluguel dele, ele tem que comprar mercadoria. Agora, se ele não investe, não coloca dinheiro na empresa, a empresa dele não cresce. E aí a gente vê muitas pessoas aí fora que não tem essa visão de investimento. A pessoa pensa que o lucro vai cair na cabeça dela, que ela vai conseguir ter um resultado e vai prosperar. Para você prosperar, você tem que investir. Você tem que investir em conhecimento, você tem que investir em network. Nós sempre falamos isso. Tem pessoas que não vê, de repente, algumas comunidades de network como investimento. Acha, não, estou pagando aquela taxa, não tenho retorno. Não tenho retorno ali agora, mas e daqui 6 meses, daqui 1 ano? Alguém lá te indica para uma outra pessoa? O meu caso é sempre indicações. Às vezes eu não tenho o retorno diretamente dentro de uma comunidade de mulheres. Só que eu vou sendo indicadas para as amigas, para não sei quem. Então, as pessoas têm que ter uma visão mais abrangente, uma visão, um pensamento milionário. Um pensamento de uma empreendedora milionária. Agora, se ficar com dó de fazer um impulsionamento, tirar uma foto, fazer um vídeo, pagar, de repente, fazer um vídeo, o que seja, ter sempre essa visão escassa, você nunca sai do lugar. Você tem que investir 6 meses, 1 ano, no lugar de você pegar o dinheiro, ficar gastando com restaurante, gastando com ostentação, com roupa, com isso, o que seja, pega, economiza um pouco mais, investe no teu negócio. Investe nos teus colaboradores, faz curso. Então, é onde que a gente fala da questão da lucratividade. Sua empresa está tendo lucro, pega parte desse lucro e investe na própria empresa. Só assim ela pode crescer. Só assim ela pode crescer. Então, às vezes, também você tem um custo de uma oportunidade. Como eu falo, a oportunidade é uma vez só que aparece. Então, se você pega aquela oportunidade na hora que aconteceu, você não deixa o medo falar mais alto. E você faz o negócio, depois você vai falar, nossa, hoje eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu tomei aquela decisão certa lá atrás. Só que as pessoas não tomam as decisões certas e é onde que ela perde a oportunidade e não cresce. E aí, assim, eu penso dessa forma, você tem que investir. Nós falamos de fazer uma viagem para Curitiba, uma viagem para o que seja, você está investindo em network, em contatos. Você tem que estar no meio do relacionamento, da parte comercial. Você tem que estar fazendo negócio. Porque se você ficar de fora, você ficar lá assistindo a Netflix, ficar lá fazendo outros tipos de programações e não investindo na tua carreira, você vai perder espaço no mercado. Aí a questão são as decisões, as escolhas. E aí outra coisa também que eu gosto sempre de colocar, que você tem que ser conhecedora dos seus números dentro do teu negócio. Tem gente que fala assim, eu detesto contabilidade, eu detesto finanças. Essa pessoa não cresce. Porque ela não quer saber o que acontece, o financeiro dela sabe. Quando ele sai, ele leva as informações e daí ela fica no escuro sem saber tomar as decisões. Ela tem que conhecer, sim, ela tem que conhecer das finanças, ela tem que conhecer do comercial, ela tem que conhecer do marketing. Ela tem que colocar o vídeo lá e encarar e fazer um story, fazer um vídeo. Tem que desafiar. O empreendedor de sucesso, ele tem que saber de tudo um pouco. É cansativo? É, mas é o preço que paga. E é um preço, e é prazeroso, né? É o desafio. A gente estava comentando que o empresário é uma coisa que você comentou no começo, eu concordo com você. Eu acho que o que motiva o empresário é esses desafios. Porque é uma emoção quando você consegue superar eles. E é claro que algumas vezes a gente não consegue, a gente cai, a gente chora, a gente acha que vai dar tudo errado. Mas se você conseguir se recuperar, você vai recuperar mais forte ainda. E isso é muito legal do empreendedor e principalmente nós mulheres, que a gente não deixa qualquer coisa nos abalar. A gente cai várias vezes, né? A gente acaba chorando. Mas a gente enxuga as lágrimas, porque ficar só chorando não resolve. E a gente parte pra cima e fica mais forte ainda, né?
eu sempre digo que cada um tem sua história. Você tem seu propósito de vida, sua história, eu tenho o meu, você tem o seu. Não adianta ficar olhando o colega, o vizinho. Você tem que focar no seu, ver o que o seu coração fala, colocar em prática, descansar a cabeça para você tomar as decisões corretamente. Eu tive um patrão na época, com 15, 16 anos, quando eu vim de São Paulo, que eu trabalhei com ele. Inclusive, eu convidei ele para um podcast, porque ele tem uma história de vida também, assim, maravilhosa. E ele falava assim para mim: Márcia, sempre você deixa para tomar as decisões no outro dia cedo. E até hoje eu nunca esqueço disso. Você não toma decisão à noite. Você toma decisão à noite, você se arrepende. Você tá cabeça quente, o dia inteiro foi corrido. Se você falar coisas à noite, você pode... no outro dia você já se arrependeu. Deixa para tomar as decisões cedo. Às vezes você toma alguma decisão à noite, no outro dia você fala: gente, onde que eu tava com a cabeça que eu pensei nisso ontem à noite? E aí, quando chega cedo, você tá com a cabeça tranquila, você dormiu. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem que colocar algumas regras, algumas lições no caminho dele, como, por exemplo, tomar as decisões corretamente. O empresário, ele vive desafios todo dia. Eu, por exemplo, tenho que tomar decisões direto. Contrato ou não contrato? Viajo ou não viajo? Estudo ou não estudo? Atendo ou não atendo? Você tem que estar o tempo todo tomando decisões, e tem que ser decisões assertivas. Porque se você tomar uma decisão errada, eu, por exemplo, estou pagando consequência de alguma decisão errada. Não porque eu quis, mas que eu tomei uma decisão e não deu certo. Por exemplo, algum tipo de sistema que eu coloquei dentro da minha empresa, o sistema não virou, não deu certo, paguei bastante, estou pagando até hoje, de repente é o servidor, isso e aquilo. Então, algumas decisões que você toma achando que vai ser melhor, e às vezes não é. E é que você vai por uma intuição. Imagina se você não tiver nenhum direcionamento para poder tomar uma decisão. Como é importante cuidar dos números para você ter tomada de decisão mais assertiva. E tomar as decisões rápidas. Por exemplo, eu coloquei o sistema, eu vi que não estava dando certo, comecei a tirar dinheiro do bolso. Opa, tá saindo dinheiro do bolso, não tá dando certo. Então, assim, aí você tem que se reposicionar e mudar a rota, tentar tomar a decisão rápida. Então, se você deixar mais 1 ou 2 meses, aquilo vai aumentando, aquela bola de neve. Vai virando uma bola de neve, né? Então, assim, o empresário, ele tem que estar com a cabeça, a todo momento, analisando o mercado, analisando a empresa dela. Nós conversamos sobre isso essa semana, né? A questão de diminuir gastos ou não, você analisando o mercado. Às vezes você tem que tomar algumas decisões, reposicionar, para poder, lá na frente, você falar: mas eu tinha que ter tomado uma decisão lá atrás. Se você errou a hora de tomar a decisão, já comprometeu o resultado do teu negócio. Então, tudo que você faz, você vai acabar lucrando mais, de certa forma. Então, o grande desafio da empresa é ter resultado. Você tem que conhecer. Você sempre fala de DRE, de markup, preço de venda, não é? Você sempre comenta muito sobre isso. O markup, ele está ligado à DRE, porque o lucro que você tem na DRE é o lucro que está no preço de venda. Você tem que estar alinhando. Então, você tem que colocar o teu preço de venda no mercado, ou da prestação de serviço, ou da venda, e você já tem que saber o lucro que você quer, o imposto que você vai pagar, o custo que você vai ter. Se você não tiver conhecimento disso, como é que você pode falar: eu quero que a minha empresa cresça, eu tenho conhecimento do negócio? Dá uma falsa impressão que está ganhando, e às vezes, quando vai colocar no papel os valores, você vê que está tendo prejuízo, né? Se não cuidar dos números... O caixa, ele não é a mesma coisa do resultado. É. Então, você pode ter uma empresa que tem resultado, uma empresa com boa lucratividade, mas e como é que estão os seus gastos? Então, nós falamos, gastos desnecessários têm que ser cortados. Você já ouviu falar pessoas que pedem iFood, né? Que fala iFood toda semana, ou quase todo dia? Além de fazer mal para a saúde, a pessoa gasta um monte. Então, assim, tem pessoas de todo jeito que gastam um monte com comida, que gastam um monte com roupa, que, assim, gastos que às vezes consegue controlar. Escola, por exemplo, eu coloquei meu filho numa escola pública. É tão bom quanto uma escola particular, mas tem gente que fala: não, eu prefiro uma particular, porque quer gastar. Então, depende das prioridades. Nós já até falamos sobre isso, questão de colocar os filhos no estudo e tal. Então, você tem que ver, tem pessoas que procuram uma universidade pública, prefere do que pagar. Então, são formas que você faz de economizar. São decisões, né? Decisões. E aí você pega aquele valor que você ia pagar numa faculdade, por exemplo, você coloca num rendimento fixo ali para o teu filho, por exemplo. Então, eu até vi hoje no Instagram um rapaz fazendo um estudo de caso. Falou assim: um médico ganha 55 mil por mês, tem 4 carros no valor de XXX, uma casa de 2 milhões. Tanto de financiamento nessa casa. Tipo um estudo de caso, assim. Ou seja, você ganha bem, mas você queima todo o dinheiro. Você ganha bem, mas você não sabe investir, você não sabe capitalizar. Então, assim, é a forma que você
toma as decisões no dia a dia também que vai impactar no teu resultado. Tem gastos desnecessários. E falando isso, trazendo para uma linguagem mais simples, para aquela eu empreendedora, né? É a pessoa que não tem a separação e acabou tipo, eu vendi ali R$1.000 de salgado ou vendi R$500 de lingerie. E aí ela diz, nossa, esses R$500 eu vou lá e vou pagar a minha água, a minha luz e a parcela da TV. E aí ela não tem no papel que ela precisa repor estoque, que ela precisa comprar matéria-prima, que ela precisa pagar o imposto. E aí, de repente, vem um pedido maior, agora de R$1.000. Mas ela está sem capital nenhum, ela não tem dinheiro para investir na matéria-prima para poder ganhar mais dinheiro atendendo um pedido maior. E aí fica aquela bola de neve, né? Por quê? Porque não prestou atenção, não analisou, não buscou informação de como lidar com esses números. E a importância de ter alguém aí, né, da área contábil para te dar essa orientação. Né? Uma pequena assessoria. Isso. Não é você não precisa ficar 6 meses dentro de uma faculdade para poder aprender. E essa é a diferença do seu escritório, né, Márcia? Porque além de você contratar esse escritório contábil, vai te dar essa pequena assessoria que você consegue orientar esse empresário, essa empreendedora a esses caminhos de estudo. O cliente ele questiona a gente em várias áreas, né? Eles têm muita dúvida, pergunta bastante, assim, a gente acaba sendo até psicólogo, se for ver. Várias áreas, os clientes, tudo eles têm dúvida, como fazer um contrato, como tomar uma decisão. Então, assim, tudo eles procuram um contador. Só que é onde que entra, que quando você toma a decisão de ser um empresário, você precisa aprender. Eu também não sabia nada, mas ao longo dos anos eu fui aprendendo. Coisas que eram tão óbvias, nossa, agora eu entendi o porquê disso. Por exemplo, a DR, nossa, foi fantástico quando eu aprendi uma DR. Agora eu consigo ter certeza se a empresa está bem, porque aqui eu consigo apurar e ver o lucro que a empresa tem. E na hora que eu descobri a análise vertical, nossa, quantos por cento do lucro? 10, 15, 20%? Então isso aqui dá esse resultado, eu consigo tomar as decisões com isso. Indicadores. Nossa, eu não acredito que o indicador financeiro me mostra a saúde financeira de uma empresa ou do endividamento. Então, quando você começa a aprender e descobrir a essência, o significado de cada coisa, é muito prazeroso. Libertador, né? Libertador, porque aí você conhece os seus números, sabe se pode ou não pode tomar as decisões na hora certa ou não. Então, essa parte, assim, eu sempre fui por intuição. Fui por intuição já, de ter aquela intuição de empreendedora, gostar de mexer com finanças. Aí eu sempre fui por intuição. E às vezes eu falo, gente, eu faço ou não faço isso? Pá, fiz. Aí depois eu falei, valeu a pena. E aí, dessa forma, assim, eu fui sempre caminhando. E quando eu vejo que alguma coisa não tá legal, já tomo uma decisão logo. Toma uma decisão logo e já corta aquilo e vamos continuar. Eu sempre digo que os anéis que vão, mas que não se vão os dedos. Que legal. A gente já está perto do finzinho, né? Já está no fim do nosso programa. E um dos nossos patrocinadores é a Renda CDB. E pegando nessa parte, né, de contabilidade, o bacana da Renda CDB, que vende material para fabricação de lingerie fracionado. Então você consegue comprar a matéria-prima picadinho, não deixando dinheiro parado no estoque, tendo que comprar aquele rolo de elástico que você vai demorar 1 ano para usar, ou talvez até mais. Ou você recebe uma encomenda de uma cor que é poucas. Então a Renda CDB te ajuda a você não perder dinheiro, deixando dinheiro com material parado no estoque. Faça lingeries lindas, maravilhosas e lucrando mais. E o melhor de tudo, né? Que para encontrar a Márcia, hoje com a tecnologia, com a informação, com a internet, a Márcia tem aí o escritório de contabilidade, né? Tem o canal do YouTube, que é Lucre Mais, por Márcia Cavalcante. Tem o Instagram, Márcia Cavalcante .contabilidade. E o melhor de tudo, não importa aí se você mora aqui em Maringá, no Paraná, em São Paulo, em Goiás, em qualquer lugar do Brasil ou até fora, né, Márcia? Quiser aí seguir a Márcia e contratar os serviços, conseguir essa orientação contábil para o seu negócio, é só te buscar onde, Márcia? Pode me buscar mesmo no Instagram, que lá tem meu celular, e aí
Clicando ali já vai cair para conversar comigo. E tem muitos conteúdos, eu produzo conteúdos, vários tipos de conteúdos no Instagram, no YouTube, que fala de tudo um pouco. Nós estamos conversando aqui, orientações de imposto e renda, orientação de MEI, orientação financeira, e estou colocando vários conteúdos para ajudar realmente o empresário a ter uma visão mais abrangente do negócio dele. Então você atende desde a empreendedora que está pensando em fazer um MEI e quer essa orientação, como empresas de grande porte, além da parte contábil, você dá esse suporte aí, essa assessoria, que claro, vai fazer ela lucrar muito mais. E eu soube que você trouxe um presente especial para a pessoa que assistiu aqui, que está assistindo, acompanhando o nosso programa, quer saber mais, acha que está na hora agora de ter a sua nota fiscal, de conseguir vender no atacado, de conseguir vender para um lojista e quer dar esse passo além, com segurança, né, com esse cuidado que você dá. Ela entra no seu Instagram, fala lá que viu você na entrevista aqui no Elas no Comando, e o que você vai estar dando de presente para essa pessoa? Eu já vou dar um diferencial no valor da assessoria e também posso estar dando até um prazo para a pessoa se organizar e começar a pagar por esse trabalho, justamente para poder ajudar o empresário a se desenvolver. Posso estar abrindo a empresa dela e dando prazo para ela começar a pagar, respirar e dar toda a assessoria até ela começar a funcionar o negócio, e todo o suporte que ela precisar com desconto. Então você vai lá no Instagram, marciacalvacante.contabilidade, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo do YouTube. Manda um direct, manda um WhatsApp, lá na bio tem o WhatsApp dela. Começa agora, economiza uma consultoria, você vai economizar. Como que ela disse, é um investimento que vai ter retorno. E para a gente encerrar o programa de hoje, Márcia, deixa aquele recado especial para essa mulher que está aí na luta, que está determinada a assumir o comando da sua jornada empreendedora. Você que tem essa experiência vasta de tantos anos, né, na área contábil, empreendendo, professora universitária. Então, deixa aquele seu recado especial para essa mulher que decidiu agora assumir o comando da jornada dela. Nós só temos uma vida, então viva essa vida hoje. Se o seu coração bate forte para você ter o seu negócio, você viver uma realidade diferente do que você tem hoje, vai atrás, lute pelos seus sonhos, porque o único caminho é para frente. Persista. Recado dado. Anotou aí direitinho? Porque é a frase que a gente sempre fala, que ninguém segura uma mulher segura. Então, bora lá. Sempre com foco em crescimento, aprender e executar. Esse é a comunidade Elas no Comando. Para você começar a mudar simplesmente a história e o rumo da sua vida agora. Espero você no próximo programa, quarta-feira, às 20 horas, com mais uma convidada incrível, trazendo muita informação de valor importante para você e para o seu negócio.